Olá, vamos fazer respondendo dúvidas, 3 perguntas? Bom, enquanto eu espero aparecerem as 3 perguntas, eu vou responder uma que foi bem frequente nos directs, que é sobre suplementação, certo? Antes de eu começar a responder, eu quero lembrar, eu recebo mais de 50 directs por dia com perguntas, então eu não respondo porque é humanamente impossível. Então eu faço as lives respondendo dúvidas e aqui eu tento ajudar da forma que eu posso. Mas realmente no direct é muito difícil que eu consiga dar conta de responder tudo, só se eu ficasse o dia inteiro no telefone. Mas eu dou umas passadinhas e vejo o que é mais frequente e vi que tem muita pergunta sobre o que devemos tomar no climatério, o que devemos tomar no climatério. As vitaminas são muito individuais, né? A gente precisa ver o que cada uma precisa, porque conforme os hábitos, conforme o tipo de alimentação, conforme flora intestinal, a gente vai precisar de mais ou uma vitamina, certo? Minerais, a mesma coisa. A quantidade de cada mineral vai variar de acordo com cada uma dos exames, da parte óssea da paciente. Mas tem 2 suplementações que eu posso dizer que seria assim ideal que todas nós climatéricas usássemos. Uma é o ômega 3, mas um ômega 3 de boa qualidade, pode ser o vegano também, certo? O ômega 3, ele participa, não só o ômega 3, o ômega 9 e o ômega 7, ele participa da formação das membranas celulares, eles atuam na cascata inflamatória, ou seja, ele tem efeito anti-inflamatório, principalmente a fração EPA, ele tem uma ação neuroprotetora bem importante, a fração DHA, certo? O ômega 7, que é derivado da C-Berry, ele é muito importante para controle da resistência à insulina, ajuda a diminuir a esteatose hepática e proteção do funcionamento renal quando a gente está usando muita medicação, até por essa gordurinha que protege as células. A outra suplementação que eu acho que não deveria faltar é a curcumina. A cúrcuma é a erva, a planta, certo? A raiz. É um tubérculo, na realidade, se eu não me engano. Esse tubérculo tem 3% de curcumina. Quando a gente prescreve, eu prescrevo a curcumina 90%, ou seja, só o temperinho, ele tem muito pouquinha cúrcuma. Então a gente usa o concentrado, que é a curcumina, certo? Sempre associada com piperina, que é a pimenta, para ajudar a ter absorção, e de preferência que seja ingerida cúrcuma, isso é muito importante, junto com um alimento gorduroso. Né? Qualquer parte da tua alimentação que tenha mais gordura é importante nos cachorros. E a cúrcuma, ela é um dos mais potentes anti-inflamatórios, ela tem ação anticancerígena, ela tem ação, né, a anti-inflamatória nas dores articulares, nos outros tipos de inflamação, ela é protetora renal e hepática também para pessoas que tomam muita medicação, ela tem esse efeito também de proteção. Então, seria essa a minha dica, porque eu vi essa pergunta no direct com muita frequência, o que tomar. Vitaminas não tem como dizer, porque é muito individual, mas a curcumina e o ômega 3 complementariam, são na realidade suplementação alimentar, complementariam muito bem nosso dia a dia, certo? Vamos ver o que entrou de perguntinha. Aqui. Quarta-feira, 19h30, amanhã eu vou postar a live que eu prometi sobre saúde intestinal, a importância da saúde intestinal para o bom funcionamento do corpo. Quem vai falar é uma colega minha da pós-graduação de envelhecimento saudável, a doutora Valéria Monte Alto, mas amanhã eu posto para não esquecer. Vamos ver. Doutora, qual a indicação do DEA?
O DEA ou prasterona, eu prefiro sempre o uso do DEA na forma da prasterona transdérmica, certo? Ele é como a testosterona, como o estrogênio, ele tem primeira passagem hepática, então conforme a dose dá uma piorada na função hepática, tá tomando DEA via oral. Mas para que eu indico? Quando o S-DEA está baixo, quando a paciente está com níveis de estresse muito alto, cortisol está lá em cima e ela está esgotada, o DEA entra bem. Outra coisa que eu ponho passou a janela de oportunidade, a paciente está sarcopênica, a paciente está com osteopenia, entra o DEA também como uma boa opção para não deixar piorar essa osteopenia, não deixar piorar essa perda da massa magra. E no climatério, quando está um pouquinho desregulado, mas tudo vai ter a ver com a quantidade de progesterona, LH e cortisol nessa fase. Eu uso ele muito mais para a mulher na pré-menopausa, que tá realmente com alteração de cortisol, tá muito estressada, ou na pós-menopausa, quando já passou da janela de oportunidade, em dose baixa, né? Em dose baixa. Porque ele é um pré-hormônio, ele me ajuda bastante a controlar. Dá para usar tópico via vaginal também. Ele pode ser usado transdérmico na pele, assim, e pode ser usado via vaginal. Doutora, promestrieno creme você recomenda? Sim. Aliás, é o que eu mais prescrevo, é o promestrieno. Prescrevo também o estriol tópico, mas como o estriol tem, às vezes, um estímulo ali em endométrio, às vezes tem umas pacientes que dão um pouquinho de sangramento irregular, apesar de, né, a descrição é que não tem receptor para estriol no endométrio, mas tem algumas pacientes que ficam com cólica, eu opto pelo promestrieno. Indica um ômega 3 e um colágeno bom em conta, por favor. Bom, os ômegas que eu prescrevo é o ômega pure da Biobalance, laboratório Biobalance, o ômega 3 da Essential Nutrition e o ômega 3 da Vitafor, né? São os ômegas que eu considero de melhor qualidade. Tem o vegano DHA, que eu acredito tem uma marca só no mercado, que é muito bom também. Colágeno, Verisol, né, das farmácias de manipulação, eles fazem os sachêzinhos com Verisol. Pronto, o Genacol é um colágeno em cápsula. Gosto também do colágeno da Essential Nutrition, que tem o Joint, que tem mais colágeno tipo 2 para as articulações, e o colágeno Skin, que tem para a pele, né? O Gimpro só é usado durante 10 dias junto ao estrogel. Eu trabalho com bioidêntico. Gimpro, se eu não me engano, é medroxiprogesterona, tá? Mas os esquemas de progesterona pode ser 10 dias, 12 dias, 14 dias, todo dia do mês, ou a cada 3 meses por 14 dias, que eu detesto esse, porque tem alguns lugares no mundo até que ele é proibido de ser usado, tá? Então, assim, seria 10 dias, 12 dias, 14 dias ou 30 dias, e a escolha vai variar com o período do climatério da paciente, se ela tem tamanho do endométrio dela. Então é muito individualizado a forma para usar. Não se usa menos do que 10 dias. Mas aí no caso do Gimpro eu prescrevo a progesterona bioidêntica. A piperina não aumenta os fogachos? Dona Tati tá ligada, né, Tati? Não, Tati. Aumentaria se fosse uma dose alta, mas para cada 500 miligramas de curcumina, a gente coloca 2,5 miligramas de piperina. É só o suficiente mesmo, Tatiana, para conseguir melhorar a absorção. Já passei das 3 perguntas. Perguntas tipo, tomo isso e acontece isso, eu não tenho como responder porque eu não conheço a paciente.
Qual magnésio para relaxar e dormir bem? O magnésio, o mineral em si, é o mineral que relaxa, né? Em dose não muito alta. Bota magnésio demais, que aí vai dar ao contrário. O magnésio que mais tem penetração em sistema nervoso central é o magnésio treonato, que é magnésio quelado em treonina. Mas o magnésio glicina, o glicinato de magnésio, que é magnésio quelado no aminoácido glicina, também é uma boa opção. Vou responder mais 2 dessas curtinhas. Oi, Cris. A Cristiane Rodrigues, que tá aqui, que botou palminha, é a Nutri que trabalha comigo no consultório e tá bolando umas oficinas de culinária e muito legal, muito legal. Até eu vou participar. Zinco e cobre não podem ser usados juntos, eles se antagonizam com dose mais alta, certo? Se a gente está usando mais de 30 miligramas, colocar o cobre junto, às vezes diminui a absorção um do outro. Doses mais baixas, normalmente não tem esse problema, porque tem espaço eu digo assim, para receber, não chegam a se antagonizar muito. Mas se vai usar uma dose mais alta, sim, ele se antagoniza. Normalmente eu uso de 30 miligramas para menos de zinco, eu acabo colocando na mesma forma. Mas paciente que eu tenho que colocar dose mais alta, eu já tiro da mesma forma, já espalho ele, ou espalho a tomada durante o dia para que a gente consiga ter uma melhor absorção. É bem interessante essas interações dos minerais, porque tem realmente mineral que não casa com o outro, não para ser usado na mesma fórmula. Riquequir. O Riquequir e a Júlia Kir me deixaram na rua hoje, depois eu conto. Né, Júlia Kir? O que posso tomar? Ficar olhando os presentes e me esqueceram do lado de fora. O Stélio é bom? Sim, o Stélio é bom. Meningioma controlado, bem pequeno, pode fazer uso de hormônios para os calorões. Meningioma, a princípio, ele é contraindicação para progesterona, né? Meningioma, a gente tem que sempre tem alguns tumores que eu sempre falo com o oncologista, né? Mas se eu não me engano, meningioma o nosso problema com ele é a progesterona. Então, às vezes tem que usar algum progestágeno mais derivado, não a bioidêntica, só falando com o oncologista, né, para saber se ele libera. Da mesma forma que, eu falei do adenocarcinoma, né, que da contraindicação, é só nos primeiros 2 anos, né, eu fui revisar porque eu fiquei assim, não, mas o adenocarcinoma não pode, mas tinha e o adenocarcinoma de colo de útero é contraindicação para terapia de reposição hormonal nos 2 primeiros anos pós-diagnóstico, pós-fim do tratamento, na realidade. Aí agora ficou mais claro. A bula do promestrieno me assustou. Não lê essa bula, porque assim, quem lê a bula do promestrieno não vai usar nunca e vai nos books, vai nos artigos, porque o promestrieno é liberado, inclusive os oncologistas e mastologistas liberam para a mulher na pós-menopausa, para a mulher que fez tratamento de câncer de mama, para ajudar na atrofia vaginal. Pode ser usado por quem teve câncer de mama. Então, vai lá. Não tem... Vou responder mais essa aqui. Estou usando estrogel 3 meses e ainda sinto fogachos. Quando melhora, tá? A gente tem que avaliar se está sendo bem absorvido, se junto com essa reposição
como é que tá a alimentação? Muito importante, a pergunta que a Tatiana antes fez, da piperina e calorão, tem alimentos que fazem a gente ter mais fogachos, mais calorão. Então, às vezes, não adianta passar o estrogel e tomar café o dia inteiro, não adianta passar o estrogel e chimarrão o dia inteiro, né? A gente que toma muito chimarrão aqui, porque não vai passar o fogacho. Né, o sintoma vasomotor, ele é muito sensível ao uso de estimulantes de cafeína, a pimenta também, né? Então isso tem que ser avaliado, se tem a ver com a alimentação, que não passa, então as mulheres têm que ter esse cuidado, aonde tu passa o teu estrogel, não passa nenhum outro creme, nenhum outro momento do dia. Por exemplo, eu uso ele na face interna da coxa aqui, ou atrás da panturrilha, assim, puxando para... São os dois lugares, porque são lugares que eu não passo muito creme nunca, certo? E aí, se mesmo assim, tendo todo esse cuidado, a gente associa algum fitoterápico, tem que falar com o médico que prescreveu para poder ver se consegue ajudar para melhorar, né? Porque é muito desconfortável o vasomotor. Qual a melhor parte do corpo para passar o estrogel? Eu acabei de falar. E qual a diferença entre promestrieno e estrele? Promestrieno ele é sintético e tem ação só local ali. E o estele é estriol, é um hormônio bioidêntico que não pode ser usado por quem teve câncer de mama. Testosterona é indicado. Última perguntinha. Testosterona é indicado para a mulher para reposição? Algumas sim, algumas não. A grande maioria das minhas pacientes não está usando testosterona, certo? Porque normalmente quando a gente ajusta de forma correta o estradiol e a progesterona dela, a suprarrenal dela dá conta de manter a testosterona por um bom tempo. Quando necessário, a gente coloca a testosterona, sempre manipulada ou em implante. Não se compra aquela testosterona de homem e passa só um pouquinho. Eu já vi paciente que compra o gelzinho, tira um pouquinho e passa. A dose é muito alta. A dose para terapia de reposição hormonal para mulher, olha o nome, terapia de reposição hormonal. A gente repõe algo que tem menos. Nós nunca tivemos, em toda a nossa vida, testosterona igual a um homem. Então, como que querem que a terapia de reposição tenha mais ao repor do que tinha antes de diminuir? Então, isso é muito importante entender por que a gente não deve usar doses altas de testosterona. A gente nunca teve doses altas. Se mantém a dose fisiológica, não mais do que isso, e lembrando que os hormônios que desaparecem na mulher é o estradiol e a progesterona. Testosterona, o corpo continua produzindo lá na suprarrenal. Então, tem mulheres que não precisam dessa reposição. Não estou dizendo que não pode ser feita, estou dizendo que não é todo mundo. Eu não uso testosterona e a grande maioria das minhas pacientes não usa testosterona, certo? Então, seria isso. Não esqueçam que quarta-feira, às 19h30, vai ter a live sobre saúde intestinal. Aqui no meu Instagram, a doutora Valéria vai falar sobre microbioma intestinal, sobre a disbiose, que é a alteração dele, e o que fazer para manter a saúde intestinal.